Poder Judiciário. Poder Judiciário. Estrutura. Organização judiciária. Unidade e duplo grau de jurisdição. Argumentos contrários e favoráveis. Composição dos juízos e tribunais. Critérios de ingresso na magistratura. Garantias da magistratura. Independência política e jurídica dos juízes. Auxiliares da Justiça. Conceito e classificação. Órgãos do foro extrajudicial. Ministério Público e sua posição na ordem jurídica. Funções, garantias e estrutura do Ministério Público. Princípios informativos do Ministério Público. Advocacia Pública. Advocacia Privada. Defensoria Pública. Poder Judiciário. Estrutura. Dentre os poderes do Estado, destaca-se pela sua importância de preservar a ordem jurídica e a paz social, o Poder Judiciário, a que corresponde a função jurisdicional, através da qual se obtém a composição da lide, 2 mediante a aplicação da lei. No exercício dessa função, o Poder Judiciário se manifesta através de órgãos integrados por pessoas físicas, chamados órgãos jurisdicionais, judiciais ou judicantes. Sendo a jurisdição emanação da soberania do Estado, e, portanto, um de seus poderes, cabe à Constituição Federal determinar quais são os órgãos integrantes do Poder Judiciário. 3. Competindo às Constituições estaduais dispor sobre a organização da Justiça no âmbito das unidades federadas, observadas as diretrizes da Constituição da República. Nos termos do artigo 92 da Constituição Federal, são órgãos do Poder Judiciário, e, o Supremo Tribunal Federal, e a, o Conselho Nacional de Justiça, segunda, o Superior Tribunal de Justiça, terceira, os Tribunais Regionais Federais e Juízes Federais, quarta, os Tribunais e Juízes do Trabalho, v. os Tribunais e Juízes Eleitorais, sexta, os Tribunais e Juízes Militares, sétima, os Tribunais e Juízes dos Estados e do Distrito Federal e Territórios. 4. Existe um verdadeiro organismo judiciário, integrado por diversos órgãos, atuando no território nacional, e afora esses nenhum outro, ainda que receba a denominação de tribunal, exerce a jurisdição, não sendo, portanto, jurisdicionais o Tribunal Marítimo, o Tribunal de Contas da União 5, e o Tribunal de Justiça Desportiva, sendo meros órgãos administrativos atuando de forma análoga à atuação da Justiça. Apenas os tribunais arbitrais, previstos na Lei de Arbitragem, 6. Apesar de não figurarem no elenco do artigo 92 da Constituição, exercem também a jurisdição, mas não estatal, e sim privada. E o Supremo Tribunal Federal, órgão de cúpula do Poder Judiciário, foi criado pelo Decreto N. 848/1890, posicionado no vértice da pirâmide organizacional da Justiça, como consectário do Sistema Federativo, que viria a ser implantado pela Constituição de 1891. Este tribunal se compõe de 11 ministros, escolhidos dentre cidadãos com mais de 35 e menos de 65 anos de idade, de notável saber jurídico 7 e reputação ilibada, confira, artigo 101, tem sede na capital da República, jurisdição sobre todo o território nacional, e competência originária e recursal, ordinária e extraordinária, prevista na Constituição, artigo 102, e a terceira, competindo-lhe principalmente a sua guarda. E a. O Conselho Nacional de Justiça é um órgão estranho ao Poder Judiciário, que por uma cirurgia plástica, indiscutivelmente inconstitucional. 8. Foi incorporado ao artigo 92, como um de seus órgãos, compõe-se de 15 membros, integrado pelo presidente do Supremo Tribunal Federal, por ministros do Superior Tribunal de Justiça e do Tribunal Superior do Trabalho, por desembargador do Tribunal de Justiça e juiz estadual, por juízes do Tribunal Regional Federal e do Tribunal Regional do Trabalho, por membros do Ministério Público da União e do Estado, 2 advogados e 2 cidadãos de notório saber jurídico e reputação ilibada, todos nomeados pelo Presidente da República, depois de aprovada a escolha pelo Senado, com competência para controlar a atividade administrativa e financeira do Poder Judiciário, pelo cumprimento dos deveres funcionais dos juízes, além das atribuições que lhe forem conferidas pelo Estatuto da Magistratura e pela Constituição, artigo 103, b, 4, e a 7ª.
9. Costumo dizer que atualmente só temos efetivamente dois poderes nacionais, legislativo e executivo, que atuam sem a interferência de elementos, cidadãos, advogados, membros do Ministério Público, estranhos à sua organização institucional. Para quem não sabe, em outros sistemas jurídicos, só existe um Conselho Nacional da Magistratura, para garantir a autonomia do Poder Judiciário, no exercício de suas funções que lá não é, como no Brasil, disciplinado pela Constituição, como um poder autônomo do Estado, independente dos demais poderes. Segunda, o Superior Tribunal de Justiça compõe-se de, no mínimo, 33 ministros, nomeados pelo Presidente da República, dentre brasileiros com mais de 35 e menos de 65 anos de idade, de notável saber jurídico e reputação ilibada. 10. Confira, artigo 104, parágrafo único. Depois de aprovada a escolha pelo Senado Federal, dentre desembargadores dos Tribunais de Justiça e dos Tribunais Regionais Federais, de advogados e membros do Ministério Público dos Estados e do Distrito Federal e do Ministério Público Federal, tem sua sede na capital da República, jurisdição sobre todo o território nacional, e competência originária e recursal, ordinária e especial, prevista a Constituição, no artigo 105, e a terceira. Os membros saídos dos tribunais estaduais e regionais, e escolhidos entre advogados e membros do Ministério Público, integram o chamado Quinto Constitucional. Terceira, os tribunais regionais federais criados pela Constituição como órgãos de segundo grau da Justiça Federal Comum, superpostos aos juízes federais, completam a estrutura dessa justiça. Compõem-se de, no mínimo, 7 juízes, escolhidos dentre juízes federais, com mais de 5 anos de carreira mediante promoção, assegurada também a participação de advogados e membros do Ministério Público Federal, nomeados pelo Presidente da República, dentre brasileiros com mais de 30 e menos de 65 anos, todos com mais de 10 anos na profissão ou na carreira. Essa participação respeita também o chamado Quinto Constitucional. Esses tribunais têm a sua competência, originária e recursal, prevista na Constituição, no artigo 108, e segunda, especialmente julgar, em grau de recurso, as causas decididas pelos juízes federais e estaduais no exercício da competência federal da área de sua jurisdição. A sua jurisdição é delimitada por região. São regionais, havendo, atualmente, 5 tribunais regionais federais, com sede em Brasília, Rio de Janeiro, São Paulo, Porto Alegre e Recife, compreendendo 5 regiões. Os juízes federais são órgãos de primeiro grau da Justiça Federal, 11 cada estado, bem como o Distrito Federal, constitui uma seção judiciária, que tem por sede a respectiva capital, e varas localizadas segundo o estabelecido em lei. Confira, artigo 110, sua competência é prevista na Constituição, artigo 109. Sobressaindo a de processar e julgar as causas em que a União, entidade autárquica, incluída a Fundação de Direito Público, e empresa pública forem interessadas na condição de autoras, rés, assistentes ou oponentes, exceto as de falência, as de acidentes do trabalho e as sujeitas à Justiça Eleitoral e à Justiça do Trabalho. A Justiça Federal conta ainda com juizados especiais federais e turmas recursais, estando a sua disciplina na Lei N. 10.259/01, e também com tribunais do júri para o julgamento de crimes dolosos contra a vida. Quarta, a Justiça do Trabalho 12 é estruturada com órgãos de primeiro grau, que são as varas do trabalho, de segundo grau, que são os tribunais regionais do trabalho, e de terceiro grau, que é o Tribunal Superior do Trabalho. Confira, artigo 111, e a terceira. O Tribunal Superior do Trabalho, órgão de superposição da Justiça Trabalhista, compõe-se de 27 ministros, escolhidos dentre brasileiros com mais de 30 e menos de 65 anos de idade, nomeados pelo Presidente da República, após a aprovação pelo Senado Federal, sendo um quinto dentre advogados e membros do Ministério Público do Trabalho, com mais de 10 anos de atividade, e os demais dentre juízes dos tribunais regionais do trabalho, oriundos da magistratura de carreira, têm por sede a capital da República, jurisdição sobre todo o território nacional, e competência determinada por lei ordinária. Os tribunais regionais do trabalho,
Órgãos de segundo grau da Justiça Trabalhista compõem-se de, no mínimo, 7 juízes nomeados pelo Presidente da República, dentre brasileiros com mais de 30 e menos de 65 anos, assegurando também a participação nesses tribunais de advogados e membros do Ministério Público do Trabalho com mais de 10 anos de atividade. Confira, artigo 115, e segunda. Os órgãos de primeiro grau da Justiça do Trabalho são as varas do trabalho, às quais compete processar e julgar as ações oriundas da relação de trabalho, abrangidos os entes de direito público externo e da administração pública direta e indireta da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios. Confira, artigo 114, e outras controvérsias decorrentes da relação de trabalho, na forma da lei. Confira, artigo 114, nona. Bem como todos os feitos referidos na Constituição, artigo 114, segunda x. Nas comarcas não abrangidas pela jurisdição da Justiça do Trabalho, a sua competência pode ser atribuída ao juiz de direito, com recurso para o Tribunal Regional do Trabalho. Confira, artigo 112. 13. A Justiça do Trabalho tem também competência para promover a execução de ofício das contribuições sociais. Confira, artigo 195, e segunda. Decorrentes da sentença que proferir. Confira, artigo 114. Conta ainda a Justiça do Trabalho com a ajuda da arbitragem, pois, frustrada a negociação coletiva, as partes poderão eleger árbitros. Confira, artigo 114, primeiro. Estando a arbitragem disciplinada pela Lei nº 9.307, 96, alterada pelas leis nº 13.105, 15 e 13.129, 15. No entanto, a arbitragem não se insere na estrutura da Justiça do Trabalho, mas ao lado dela na resolução dos conflitos de interesses trabalhistas. Entretanto, o Tribunal Superior do Trabalho entendeu, equivocadamente, no Roraima 25900. 67.2008.5.03.0075, 14 ser a arbitragem inaplicável na Justiça do Trabalho. Entendimento reafirmado pela Lei nº 13.140/15, dispondo que a mediação nas relações de trabalho será regulada por lei própria. Artigo 42, parágrafo único. A Lei N. 13.140/15 foi parcialmente alterada pela Lei nº 13.327/16, artigo 38, parágrafo único. V. A Justiça Eleitoral tem estrutura organizacional mais ampla que as demais justiças, atuando em primeiro grau os juízes eleitorais e juntas eleitorais, em segundo grau, os tribunais regionais eleitorais, e em terceiro grau o Tribunal Superior Eleitoral. O Tribunal Superior Eleitoral tem sede na capital da República, compõe-se de, no mínimo, 7 membros escolhidos mediante eleição pelo voto secreto dentre os ministros do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça, e 2 juízes dentre 6 advogados de notável saber jurídico e idoneidade moral. 15. Confira, artigo 119, e segunda. Tem jurisdição sobre todo o território nacional, e competência estabelecida em lei complementar. Suas decisões são irrecorríveis, salvo se contrariarem a Constituição e as denegatórias de habeas corpus ou mandado de segurança. Os tribunais regionais eleitorais são os órgãos de segundo grau da Justiça Eleitoral, havendo um em cada estado, e no Distrito Federal, compõem-se de 7 membros, escolhidos mediante eleição pelo voto secreto dentre desembargadores do Tribunal de Justiça e juízes de direito. Um juiz do Tribunal Regional Federal com sede na capital do estado ou no Distrito Federal, ou, não havendo, de juiz federal escolhido pelo Tribunal Regional Federal respectivo, e juízes escolhidos pelo Presidente da República, dentre advogados de notório saber jurídico e idoneidade moral, indicados pelo Tribunal de Justiça. Confira, artigo 120, primeiro, e, segunda e terceira. A organização e competência dos juízes eleitorais e das juntas eleitorais são objeto de lei complementar. Artigo 121 da Confira. A Justiça Eleitoral é uma justiça sui generis, pois toda a sua estrutura organizacional é composta de membros integrantes de outros órgãos judiciários, pelo que não existe concurso para ingresso na carreira de magistrado eleitoral.
pois quem exerce as funções de juiz eleitoral é o juiz de direito estadual da comarca, sendo a sua função temporária. Sexta, a Justiça Militar da União é composta de juízes e tribunais militares, instituídos em lei, sendo seus órgãos de primeiro grau os Conselhos Permanentes de Justiça, nas auditorias, do Exército, da Marinha e da Aeronáutica, além dos Conselhos Especiais de Justiça para determinados julgamentos, cuja competência se restringe ao processo e julgamento de crimes militares definidos em lei, que dispõe também sobre a sua organização e funcionamento. Confira. Artigo 124. Atuando como órgão de segundo grau o Superior Tribunal Militar. O Superior Tribunal Militar compõe-se de 15 ministros vitalícios, sendo 3 oficiais generais da Marinha, 4 oficiais generais do Exército e 3 oficiais generais da Aeronáutica, todos da ativa e do posto mais elevado da carreira, e 5 civis, mediante nomeação pelo Presidente da República, depois de aprovada a indicação pelo Senado Federal com os 5 civis indicados dentre brasileiros maiores de 35 anos, sendo 3 dentre advogados de notório saber jurídico e reputação ilibada, e 2 por escolha paritária dentre juízes, auditores e membros do Ministério Público da Justiça Militar. Confira. Artigo 123, e segunda. Apesar da previsão constitucional, ainda não foram criados tribunais de segunda instância no âmbito da Justiça Militar da União, funcionando o Superior Tribunal de Justiça como órgão de segundo grau. Sétima, a Justiça Estadual e a do Distrito Federal são estruturadas com a observância dos preceitos constitucionais. Confira. Artigo 125, que são, na verdade, diretrizes e limitações de observância obrigatória, sob pena de ofensa à Constituição. Os tribunais de justiça são os órgãos de segundo grau da Justiça Estadual e do Distrito Federal. Têm sua estrutura e competência estabelecidas na Constituição Federal, nas Constituições estaduais, Lei Orgânica do Distrito Federal e nas respectivas leis de organização judiciária. Tem sua sede na capital. Jurisdição sobre todo o território da Unidade Federada, e composição variada de Estado para Estado, respeitado o 5º Constitucional, reservado aos advogados e membros do Ministério Público. Os órgãos de primeiro grau da Justiça Comum Estadual e da Justiça do Distrito Federal são os juízes de direito e os tribunais do júri, para o julgamento dos crimes dolosos contra a vida. Na Justiça Estadual e na do Distrito Federal, há também juizados especiais providos por juízes togados ou togados e leigos, para o julgamento e execução de causas cíveis de menor complexidade e infrações penais de menor potencial ofensivo, permitidos a transação e o julgamento de recursos por turmas de juízes de primeiro grau. Confira. Artigo 98 e. Estando a sua disciplina sob regência da Lei N. 9.099/95. 16 Existem órgãos da Justiça Militar Estadual de primeiro 17 e segundo graus 18 somente naqueles estados que os criaram, ainda na vigência da Constituição Federal de 1967, pois foram abolidos pela Emenda Constitucional N. 169, mantidos os tribunais de justiça militar apenas nos estados de Minas Gerais, São Paulo e Rio Grande do Sul, orientação essa que foi seguida pela atual Constituição. Pela Constituição de 1988, a lei estadual poderá criar, por proposta do Tribunal de Justiça, a Justiça Militar Estadual constituída, em primeiro grau, pelos juízes de direito e pelos conselhos de justiça, e em segundo grau pelo próprio Tribunal de Justiça, ou por Tribunal de Justiça Militar nos estados em que o efetivo militar for superior a 20.000 integrantes. Artigo 125, terceiro. A competência dessa justiça é limitada ao processo e julgamento dos militares dos estados, nos crimes militares definidos em lei, e nas ações judiciais contra atos disciplinares militares, ressalvada a competência do júri, quando a vítima for civil, cabendo ao tribunal competente decidir sobre a perda do posto e da patente dos oficiais e da graduação das praças. Confira. Artigo 125, quarto. Na organização da Justiça Militar, tanto federal quanto estadual, e nos juizados especiais estaduais, a Constituição se afina com a doutrina que valoriza a justiça com a participação de leigos. Na administração da justiça, pelo que integra o leigo 19 na sua estrutura, isso sem falar no Tribunal do Júri, justiça leiga por excelência.
A justiça feita por leigos pode ser mais eficaz e justa do que a justiça inteiramente togada, mas desde que possam os juízes leigos julgar a liberto das regras estritamente legais, valendo-se da equidade e das máximas da experiência. Considero um despropósito, contrário à lógica mais elementar, integrar o juiz leigo na administração da justiça e vincular o seu julgamento ao exame dos fatos, consoante a valoração que deles faz a lei. Isto porque, se um leigo tem noção do que seja, por exemplo, estado de necessidade ou legítima defesa, não tem, por certo, noção do alcance que lhes dá a legislação penal. Nada mais justo, pois, que os aplique de conformidade com o senso comum de justiça, como sucede nos julgamentos pelo tribunal do júri. Ao inserir o leigo nesse contexto, não se pode desconhecer que a sua capacidade de fazer justiça não deve ser medida pelos mesmos critérios utilizados pelos juízes togados. 20. Organização judiciária. A organização judiciária compreende toda a matéria concernente à constituição da magistratura, composição e atribuições dos juízos e tribunais, garantias de independência e subsistência dos juízes, bem como as condições de investidura, acesso e subsistência dos órgãos auxiliares e distribuição de suas atribuições. Contém-se ainda, na organização judiciária, os princípios e normas referentes às condições da disciplina geral do foro, assim como da disciplina especial dos juízos e dos seus auxiliares. A Justiça Federal de Primeira Instância é disciplinada pela Lei de Organização Judiciária Federal, Lei N. 5.010/66, e cada unidade federada, assim como o Distrito Federal, tem sua própria Lei de Organização Judiciária, denominada também Código de Organização Judiciária ou Código Judiciário. O território do país, para fins de exercício da jurisdição, é dividido em territórios menores que, na Justiça Estadual, são denominados comarcas, na Justiça Federal, são as seções e subseções judiciárias 21, e na Justiça do Distrito Federal, são as circunscrições judiciárias. As comarcas são classificadas, em alguns estados federados, em comarca de primeira, de segunda, de terceira, e até de quarta entrância, conforme a sua população, movimento forense, número de processos, receita tributária, etc., e de entrância especial, da capital do estado, e noutros estados, em comarca inicial, intermediária e final, e comarca da capital. Recentemente, a preferência tem sido classificar comarcas em comarca inicial, correspondente à primeira entrância, intermediária, correspondente às comarcas de segunda e terceira entrâncias, e final, comarca de entrância especial ou da capital, tendo muitos estados federados adaptado a sua organização judiciária a essa nova classificação. Para se conhecer bem esse tema, é preciso uma visita à Lei de Organização Judiciária de cada estado brasileiro, em relação à Justiça Estadual, e, relativamente às demais justiças, federal, do Distrito Federal, militar, eleitoral e do trabalho, as leis que as organizam. Na Justiça do Trabalho, o território é dividido por regiões correspondendo geralmente a cada estado uma região, 22 onde exercem a jurisdição as varas do trabalho, em primeiro grau, e um Tribunal Regional do Trabalho, em segundo grau. Na Justiça Militar, o território nacional é dividido em circunscrições judiciárias militares, correspondendo a cada circunscrição uma auditoria. Para fins de exercício da jurisdição, a Justiça Eleitoral, na inferior instância, segue o mesmo modelo da Justiça Estadual, atuando em cada comarca, como seus órgãos os juízos e as juntas eleitorais. Unidade e duplo grau de jurisdição. Argumentos contrários e favoráveis. Existem duas correntes doutrinárias disputando a primazia dos argumentos favoráveis e contrários ao duplo grau de jurisdição. Uma sustentando que nada justifica a dualidade de instâncias, e outra, a sua necessidade. São argumentos contrários ao duplo grau de jurisdição. A. Não se nega a possibilidade de erro ou injustiça na decisão do juiz de primeiro grau, mas também os juízes de segundo grau são suscetíveis de errar 23 ou de proceder com prevaricação. B. A decisão de segundo grau é inútil se confirmar a de primeiro, e se reformá-la, é perniciosa por permitir a dúvida sobre qual a decisão mais justa, contribuindo para o desprestígio do poder judiciário. São argumentos favoráveis ao duplo grau de jurisdição. Há sempre a possibilidade de as decisões judiciais se ressentirem de vícios,
resultantes de erro ou má-fé do seu prolator, donde a necessidade de permitir-se a sua reforma pela instância superior. B. A admissibilidade de reexame das decisões de primeiro grau, por juízes de grau superior, de ordinário mais experientes, exige daqueles maior cuidado no exame e solução das lides, além de contribuir para o aprimoramento moral e cultural dos juízes. C. É psicologicamente demonstrado que raramente alguém se conforma com um único julgamento que lhe seja contrário. 24. No particular, penso que a justiça é uma instituição muito cara para se permitir recurso de toda e qualquer causa, independentemente da sua natureza e valor, porque o princípio da ampla defesa se cumpre na instância onde a causa é julgada, e não necessariamente permitindo-se recursos para os tribunais, mesmo porque as partes não têm direito a que a lei preveja recurso, senão ao recurso que a lei prevê. O duplo grau de jurisdição facultativo deve ser permitido naquelas hipóteses em que haja relevante interesse econômico ou moral, ou relevante interesse público, como nas ações relativas ao Estado e à capacidade das pessoas, não sendo razoável que as pequenas causas com valores irrisórios tomem o tempo dos tribunais quando, de fato, a verdadeira justiça se faz mesmo é na inferior instância, mormente quando a prova é testemunhal, com o juiz olhando nos olhos das partes e dos depoentes. No Brasil, tem-se até um duplo grau de jurisdição obrigatório, nas causas em que a União, os Estados, o Distrito Federal e o município, suas autarquias e fundações de direito público forem vencidos, tendo o juiz o dever processual de remeter os autos do processo ao reexame do Tribunal de Apelação, haja ou não recurso voluntário, sob pena de ser avocado pelo seu presidente, se bem que esse dever vem sendo restringido, não havendo mais remessa nas causas referidas no artigo 496 do novo Código de Processo Civil. 25. Composição dos juízos e tribunais. Na estrutura organizacional da Justiça, uma coisa é o juízo, nome técnico que tem o órgão julgador, como célula do Poder Judiciário, identificado também como vara na divisão orgânica dos serviços judiciários, em primeira instância, podendo haver mais de um juízo, como há nas médias comarcas, e até diversos juízos, como nas grandes comarcas. Outra coisa é o juiz, que é a pessoa física que se posta dentro do juízo, para decidir em nome do Estado, podendo um juízo, ou vara, ter um único ou mais de um juiz. Vários critérios têm sido escogitados pela doutrina na composição dos juízos e tribunais, sendo os mais prestigiados os seguintes: e juiz único em primeiro e segundo grau de jurisdição. Segunda, juízo colegiado em primeiro e em segundo grau de jurisdição. Terceira, juiz único em primeiro e juízo colegiado em segundo grau de jurisdição. O ordenamento jurídico nacional não adota com exclusividade um desses critérios, mas todos eles, atendendo à natureza de cada justiça. E juiz único em primeiro e em segundo grau de jurisdição, este critério tem a vantagem de não ocupar mais de um juiz no julgamento das causas, como acontece quando o órgão é colegiado, pois, enquanto, por exemplo, uma turma composta de 3 juízes julga determinado número de processos, cada um dos juízes, individualmente, julga 3 vezes mais. Pelo menos em tese deveria ser assim, embora na prática muitas vezes não seja. Esta é a solução excepcionalmente adotada pelas justiças estadual e federal, em que os juízes de direito federal julgam singularmente na inferior instância um único juiz, e havendo recurso, o relator no tribunal julga, também singularmente, nas hipóteses previstas nos incisos 2º a 6º do artigo 932 do novo Código de Processo Civil. 26 segundo. Juízo colegiado em primeiro e segundo grau de jurisdição, este critério tem a vantagem de evitar um grande número de recursos, porque a sentença já é o produto de uma vontade colegiada, na medida em que o órgão julgador é composto por mais de um juiz, mas, de outro lado, tem a desvantagem de ocupar mais de um juiz para julgar a causa, quando cada juiz poderia estar julgando, individualmente. Esta é a solução adotada pela Justiça Militar, em que o Conselho de Justiça, integrado por mais de um juiz, julga em primeiro grau, e o Tribunal de Justiça Militar,
se estadual, ou Superior Tribunal Militar, se federal, julgam em segundo grau de jurisdição. Terceira, juiz único em primeiro e juízo colegiado em segundo grau de jurisdição, este critério apresenta a suposta virtude de conjugar os dois critérios antes enunciados, em que um juiz singular julga em primeiro grau, agilizando a prestação jurisdicional, e, havendo recurso, o reexame se faz por um órgão colegiado integrado, no mínimo, por 3 juízes, dando maior garantia à decisão. Esta é a solução adotada pelas justiças estadual, federal e do trabalho, em que as causas são julgadas pelo juiz, singular, no primeiro grau de jurisdição, e, para fins de recursos, são objeto de reexame por um órgão colegiado, turma, câmara etc., do tribunal. Cada um desses critérios tem as suas virtudes e os seus defeitos, porque a verdadeira justiça não resulta de ser um órgão singular ou colegiado, nem a sua efetividade depende dessas circunstâncias, senão, a primeira, do bom senso e sensibilidade dos juízes, e a segunda, de uma estrutura judiciária capaz de suportar a carga de processos. Critérios de ingresso na magistratura. Vários são os critérios apontados pela doutrina para a escolha de juízes, sendo adotado em cada país aquele que melhor atenda às peculiaridades locais, e à índole e à cultura do seu povo. No Brasil, adota-se mais de um critério conforme se trate de órgão de primeiro ou de segundo grau de jurisdição, atendendo também à natureza de cada justiça. Os critérios mais prestigiados são: 1. Eleição pelo voto popular. Este critério é adotado em diversos países, apresentando a vantagem de permitir ao povo a escolha os seus julgadores, pela mesma forma que escolhe os seus representantes no poder executivo e no legislativo, mediante o voto direto, mas apresenta a desvantagem de vincular os futuros juízes às suas bases eleitorais, com promessas de campanha e recebimento de doações, o que compromete a sua imparcialidade na resolução dos litígios. É o critério adotado nos Estados Unidos da América, para a escolha de juízes locais, de condados, havendo mesmo uma campanha política para quem postule um cargo de juiz. 2. Livre escolha pelo Executivo. Por este critério, o chefe do Poder Executivo escolhe livremente aquele que, por seus méritos ou pelos seus dotes morais e intelectuais, deve integrar a magistratura, mas apresenta o inconveniente de serem esses requisitos substituídos, na prática, pelo carisma do escolhido, além de beneficiar quase sempre os apadrinhados políticos de quem detém o poder. 3. Livre nomeação pelo Poder Judiciário. Segundo este critério, os próprios membros do Poder Judiciário escolhem aqueles que devam ingressar na magistratura, apresentando mais inconvenientes do que virtudes, porque tem o defeito de favorecer apenas as pessoas ligadas a desembargadores e ministros de tribunais, permitindo a formação de verdadeiras castas judiciárias. É também conhecido como critério da cooptação. 27 variante desse sistema, e sem os perigos da cooptação, é adotada para as vagas de juízes em alguns tribunais de justiça, como no estado do Rio de Janeiro, em que o acesso se dá por promoção. Pelos critérios de antiguidade e merecimento, alternadamente mediante indicação do próprio tribunal por ato de seu presidente, sem qualquer intervenção de outro poder, exceto quanto ao 5º constitucional, reservado aos advogados e ao Ministério Público. 4. Nomeação pelo Poder Executivo com aprovação do Legislativo. De acordo com este critério, a escolha de juízes é feita mediante a conjugação da vontade do chefe do Poder Executivo e da vontade do Senado Federal, colegiado, em que este se limita a aprovar a indicação feita por aquele, após o que o Presidente da República faz a nomeação. As desvantagens desse critério é que favorece a composição de tribunais com uma única linha ideológica, que é aquela professada pelo Presidente da República, por lhe caber fazer a indicação para o cargo, não cabendo ao Senado Federal fazer recusas por motivo ideológico. Este é o critério adotado para a composição do Supremo Tribunal Federal, a mais alta corte da justiça brasileira, que não deveria ter colorido político. 5. Nomeação pelo Poder Executivo por indicação do Judiciário ou Legislativo. Este critério
apresenta a vantagem de permitir uma conjugação de vontades de mais de um dos poderes, na nomeação de juízes, em que a nomeação é feita pelo chefe do Poder Executivo, presidente da República ou governador de Estado, mediante proposta formulada pelo Legislativo ou Judiciário. A desvantagem, contudo, ainda assim se faz presente, porque quando a proposta provém do Poder Legislativo, o indicado é geralmente alguém ligado a partido político, e, quando provém do Poder Judiciário, de alguém ligado a ministros ou desembargadores de tribunais. Esta solução, na nomeação pelo chefe do Executivo por proposta do Judiciário, é adotada para o preenchimento de vagas nos tribunais regionais federais, em que o próprio tribunal escolhe 3 juízes federais, pretendentes ao cargo, remetendo essa lista ao presidente da República que escolhe e faz a nomeação. Não temos a solução de nomeação pelo chefe do Executivo por indicação do Legislativo, salvante. As indicações, propostas, feitas pela Câmara dos Deputados e pelo Senado Federal de 2 cidadãos. Para integrar o Conselho Nacional de Justiça, confira, artigo 103-B, cujos nomes são encaminhados ao Presidente da República para nomeação. Mas esse Conselho, apesar de integrar o elenco do artigo 92, que trata dos órgãos do Poder Judiciário, não exerce funções jurisdicionais, mas apenas administrativa, embora não se tenha ainda convencido disso. 28.6. Nomeação pelo Poder Executivo, por indicação do Judiciário, com aprovação do Legislativo. Este critério apresenta igualmente a vantagem de permitir a conjugação de vontades de mais de um poder para a composição dos tribunais, dele participando os 3 poderes da República, com o Judiciário fazendo a indicação, o Senado Federal aprovando a indicação e o Presidente da República fazendo a escolha e nomeando o escolhido. Esta é a solução adotada para a composição do Superior Tribunal de Justiça, em que os juízes candidatos à vaga a eles reservadas, desembargadores estaduais 29 e federais, são indicados em lista tríplice. O nome do escolhido pelo Presidente da República é remetido à aprovação do Senado Federal, que depois de aprovado é nomeado. 30. 7. Nomeação pelo Poder Executivo, por indicação de órgãos representativos dos advogados e do Ministério Público, com a participação do Judiciário e do Legislativo. Este critério é usado para o preenchimento das vagas destinadas ao 5º Constitucional, nos tribunais de 2º grau, e ao 3º Constitucional, nos tribunais superiores, que são preenchidas por advogados e membros do Ministério Público, por indicação em lista sextupla dos seus respectivos órgãos de classe, dos advogados do Ministério Público, reduzida a lista tríplice pelo tribunal, sendo que nos tribunais superiores, depende também da aprovação do Legislativo, por meio do Senado Federal. Este critério é adotado para a composição do 5º Constitucional nos tribunais de justiça, estaduais e do Distrito Federal, nos tribunais regionais federais e nos tribunais regionais do trabalho, e do 3º Constitucional nos tribunais superiores, Superior Tribunal de Justiça, Tribunal Superior do Trabalho e Superior Tribunal Militar. 8. Escolha por órgão especializado. Segundo este critério, a escolha se dá por um órgão composto de pessoas especializadas em assuntos da justiça, representativa dos 3 poderes do Estado e da classe de advogados, que em muitos países é o Conselho Nacional da Magistratura, 31, presidido pelo Presidente da República. 9. Escolha por concurso. O critério que tem granjeado os maiores aplausos, pelas vantagens que proporciona, é a escolha dos juízes por concurso, o que permite o ingresso na justiça de bacharéis em direito e advogados realmente capacitados para a função de julgar, dotados de conhecimentos jurídicos indispensáveis ao exercício da judicatura, além de permitir igual oportunidade a todos os que queiram ingressar na carreira, independentemente da classe social a que pertençam. É este o critério adotado para o ingresso no cargo de juiz, em primeira instância mediante concurso de provas e títulos para a Justiça Federal e Estadual, e do Distrito Federal, Trabalhista e Militar. A desvantagem do concurso é que este apura apenas a capacidade jurídica do candidato, mas não as suas qualidades morais e éticas e muito menos a sua sensibilidade judicante, indispensável para fazer uma justiça realmente justa. 10. Escolha por sorteio.
Embora o sorteio não seja, em princípio, o melhor critério para a escolha de juízes, é o tradicionalmente usado no Brasil, para a composição do órgão judiciário competente para o julgamento dos crimes dolosos contra a vida, que é o Tribunal do Júri, Conselho de Sentença, integrado por pessoas leigas em direito, tendo o vocábulo leigo aqui, o sentido de juiz não togado, sendo que o juiz togado apenas o preside. 32. Os julgamentos pelo Tribunal do Júri são julgamentos sociais, não se tratando de jurisdição como atuação da vontade concreta de lei, porquanto as decisões independem de fundamentação, proferindo os jurados o seu julgamento ex informata conscientia. 33. Garantias da magistratura, independência política e jurídica dos juízes. Aos juízes, enquanto integrantes do Poder Judiciário, são asseguradas certas garantias, que lhes garantem a independência para proferir as suas decisões, que muitas vezes contrariam interesses de grandes grupos econômicos ou até mesmo interesses de governos. Fala-se assim na independência política e jurídica dos juízes. Para certa corrente doutrinária, a independência política diz respeito às garantias do juiz para o exercício das suas funções, consistente na invitaliciedade, segunda, inamovibilidade, e terceira, irredutibilidade de vencimentos. A vitaliciedade é adquirida pelo juiz de primeiro grau, após 2 anos de exercício, dependendo a perda do cargo, nesse período, de deliberação do tribunal a que o juiz estiver vinculado, e nos demais casos, de sentença judicial transitada em julgado, confira, artigo 95, e a inamovibilidade significa que o juiz não pode ser removido, de comarca ou vara, ou promovido para o tribunal sem iniciativa sua, salvo por motivo de interesse público, confira, artigo 95, segunda, e a irredutibilidade de vencimentos. Significa que o juiz não pode ter seus vencimentos reduzidos, sujeitando-se, contudo, ao pagamento de tributos, inclusive o imposto de renda, confira, artigo 95, terceira. Aos juízes estão também vedadas constitucionalmente determinadas atividades, artigo 95, parágrafo único. 34 não podendo, dentre outras, exercer, ainda que em disponibilidade, outro cargo ou função, salvo uma de magistério, receber custas ou participação em processo, e exercer atividade político-partidária. 35 nem exercer a advocacia, enquanto no exercício da função judicante. Essas garantias, no entanto, não são mais exclusivas dos juízes, em função do exercício da judicatura, porque são asseguradas igualmente aos membros do Ministério Público. Confira, artigo 128, 5º, e AC, e estes não integram órgão judicante. 36 Na verdade, a garantia política dos juízes resulta de uma garantia implícita na Constituição, para assegurar a sua liberdade de julgar, não podendo ser responsabilizado, civil ou criminalmente, por erros nas decisões e sentenças que profere, exceto se proceder com dolo ou culpa grave. Para Rosenberg, a garantia política consiste na eliminação da responsabilidade do juiz em face das partes pela sentença que profere, exceto na hipótese de conduta punível. A independência jurídica significa que o juiz a ninguém se subordina, senão à própria lei, segundo a interpretação que dela extraia, na solução dos casos concretos. O fato de poderem os tribunais reformar as decisões dos juízes não significa quebra da independência jurídica para julgar, mas mera decorrência do poder de derrogação que os tribunais possuem sobre as decisões judiciais. A existência de uma Corregedoria Geral de Justiça nos tribunais não afeta também a independência jurídica dos juízes, sendo as suas atribuições apenas de natureza administrativa, para corrigir eventuais excessos por parte de juízes, não atuando, porém, no exercício de função jurisdicional. Auxiliares da Justiça, conceito e classificação. Poder judiciário são os juízes e tribunais que, para o desempenho de suas funções, contam necessariamente com a colaboração de outros órgãos, chamados órgãos secundários, sendo que alguns deles integram o próprio judiciário, enquanto outros são pessoas, físicas ou jurídicas, convocadas fora dos seus quadros para prestar serviços à justiça num dado processo. No sentido amplo, são auxiliares da justiça todos aqueles que, de alguma forma, participam da movimentação do processo, sob a autoridade do juiz, colaborando com este para tornar possível a prestação jurisdicional.
A discriminação dos órgãos auxiliares da Justiça e suas funções estão nas leis processuais, nas leis de organização judiciária, nos regimentos dos tribunais, nos provimentos, etc. Os órgãos auxiliares da Justiça são permanentes, conforme atuem em todo e qualquer processo, ou eventuais, quando atuam apenas em determinados processos. Esses órgãos são classificados pela doutrina em a. Órgãos auxiliares permanentes, b. Órgãos de encargo judicial, e c. Órgãos auxiliares extravagantes. A. Órgãos auxiliares permanentes são os serventuários e funcionários judiciais que atuam permanentemente nos processos, sendo investidos no cargo de acordo com a Lei de Organização Judiciária, que lhes traça as atribuições e delimita o seu exercício, como o escrivão, o oficial de justiça, o contador, o porteiro dos auditórios, etc. 37b. Órgãos de encargo judicial são as pessoas que exercem, eventualmente, um encargo num dado processo, como o perito, o intérprete, etc. C. Órgãos auxiliares extravagantes são órgãos não judiciários ou entidades estranhas à administração da justiça que, no exercício de suas próprias atividades, colaboram com o juiz na prestação jurisdicional, como a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, ST, a imprensa oficial, os jornais particulares, etc. Órgãos do foro extrajudicial. Os órgãos do foro extrajudicial não se compreendem entre os auxiliares da Justiça, pois apenas administrativamente são subordinados ao Judiciário, pelo qual são fiscalizados, não desempenhando diretamente qualquer função no processo. Esses órgãos apenas eventualmente participam da formação, documentação, publicidade de atos jurídicos privados de maior importância, aos quais transmitem fé pública, exercendo funções concernentes à prova desses atos, com especial repercussão na prova judiciária. São órgãos do chamado foro extrajudicial os oficiais de registros públicos, como o registro das pessoas naturais, das pessoas jurídicas, de títulos e documentos, de imóveis, etc. Ministério Público e sua posição na ordem jurídica. O Ministério Público ocupa posição sui generis na ordem jurídica, porque não se integra ao Judiciário, e apenas funcionalmente atua junto a ele como instituição permanente, essencial à função jurisdicional do Estado, ao qual incumbe a defesa da ordem jurídica, do regime democrático e dos interesses sociais e individuais indisponíveis. Confira, artigo 127. 38. O Ministério Público se considera uma instituição independente dos demais poderes do Estado, um verdadeiro quarto poder, mas, na verdade, ele se integra na estrutura do Poder Executivo, a de 1329, RO. 39. Os membros do Ministério Público desfrutam de certos privilégios inconstitucionais, como de sentar-se nas audiências 40 ao lado do juiz, o que faz supor aos acusados na esfera penal ser ele um parceiro do juiz, em vez de parte autora, porque as partes não ficam ao lado do juiz, mas no local que lhes é reservado para esse fim. Esse privilégio vem de fora, de países onde os membros do Ministério Público integram a magistratura requerente, vulgarmente chamada de magistratura de pé, pelo que os seus membros tomam assento nas audiências ao lado do juiz, que integra a magistratura judicante. No direito positivo, a Lei Complementar N. 75/93 dispõe sobre a organização, as atribuições e o Estatuto do Ministério Público da União, e a Lei N. 8.625/93 institui a Lei Orgânica Nacional do Ministério Público, e dispõe sobre normas gerais para a organização do Ministério Público dos Estados. Funções, garantias e estrutura do Ministério Público. As funções do Ministério Público são múltiplas, agindo como parte e como fiscal da ordem jurídica, atuando nessas qualidades tanto no âmbito penal como no civil e no trabalhista. Não é pacífico, na doutrina, o entendimento de que o Ministério Público, que no processo não defende interesse próprio, possa ser verdadeira parte, entendendo Manzini que ele promove a atuação do direito objetivo por um interesse superior, e não de parte, não sendo de admitir-se uma parte imparcial. Entende Fenech que o Ministério Público é parte apenas instrumental, pois o titular do direito é o Estado, que atua por intermédio dos membros dessa instituição.
Carnelutti também não via no Ministério Público a qualidade de parte, senão de uma parte artificial, enquanto Alcalá Zamora Y Castilho o tinha como parte sui generis, imparcial e desinteressada. No âmbito penal, a função do Ministério Público é geralmente de parte, tendo como principal atribuição tornar efetivo o poder punitivo do Estado, sendo o órgão de acusação dos violadores da lei penal, mas atua também na esfera penal como fiscal da ordem jurídica, quando zela pela indivisibilidade da ação penal, nos crimes de ação privada. No âmbito civil, o Ministério Público atua como parte, na defesa dos interesses públicos, e como fiscal da ordem jurídica, nos processos em que se controverte sobre interesses de incapazes, 41, e nos processos de uso capião, de falência e recuperação judicial de empresa, de acidente do trabalho, de anulação de casamento, de separação judicial, de mandado de segurança, etc. A Constituição detalha as funções do Ministério Público. 42 dispõe sobre as garantias da instituição, que são as mesmas dos juízes, como a vitaliciedade, a inamovibilidade e a irredutibilidade de vencimentos. 43 vedando a seus membros determinados comportamentos e atividades. 44 inclusive o exercício da advocacia, a participação em sociedade comercial e o exercício de atividade político-partidária, ressalvando o exercício de uma função de magistério. O Ministério Público abrange tanto o Ministério Público da União 45 quanto o Ministério Público dos Estados e o do Distrito Federal. 46 O Ministério Público conta com o Conselho Nacional do Ministério Público, composto de 14 membros nomeados pelo Presidente da República, depois de aprovada a escolha pelo Senado Federal, integrado pelo Procurador-Geral da República, 4 membros do Ministério Público da União, 3 membros do Ministério Público dos Estados, 2 juízes, 2 advogados e 2 cidadãos de notável saber jurídico e reputação ilibada. As suas atribuições são de controle da atuação administrativa e financeira da instituição e do cumprimento dos deveres funcionais de seus membros, cabendo-lhe as atribuições previstas na Constituição. 47 Possui também o Ministério Público um corregedor nacional, cujas atribuições são traçadas pela lei e pela Constituição. 48 Estando prevista a criação de ouvidorias para receber reclamações e denúncias de qualquer interessado contra membros ou órgãos do Ministério Público, inclusive contra seus serviços auxiliares, representando diretamente ao Conselho Nacional do Ministério Público. 49 O ingresso na carreira do Ministério Público se dá através do concurso público de provas e títulos, observada, na nomeação, a ordem de classificação. 50. Princípios informativos do Ministério Público. O Ministério Público é uma verdadeira instituição, sendo informado por 2 princípios: a. Princípio da unidade e indivisibilidade, e b. Princípio da independência funcional. A. Princípio da unidade e indivisibilidade, o Ministério Público é uno, significando que todos os seus membros fazem parte de uma única corporação, e indivisível, podendo ser substituídos uns pelos outros, no exercício de suas funções, sem que haja alteração subjetiva da relação processual, pois quem atua no processo é o Ministério Público, e não o Procurador da República ou o Promotor de Justiça. b. Independência funcional, os membros do Ministério Público agem segundo a sua própria consciência, com submissão exclusivamente à lei, sem dependência ao Poder Executivo, no qual se integra, e nem aos juízes, nos juízos ou tribunais em que atuem, e muito menos aos órgãos superiores da instituição. Os membros do Ministério Público se distinguem da massa de funcionários públicos exatamente por sua independência funcional, sujeitos apenas à autoridade do chefe da instituição. Advocacia Pública. A Advocacia Geral da União é a advocacia pública, a qual, na Constituição de 1988, ganhou status de instituição que, direta ou através de órgão vinculado, representa a União, judicial 51, e extrajudicialmente, cabendo-lhe, nos termos da lei complementar, as atividades de consultoria e assessoramento jurídico do Poder Executivo. 52 O ingresso na carreira de Procurador Federal far-se-á mediante concurso público de provas e títulos. 53 Estando a sua disciplina sujeita à Lei Complementar N. 73, 93, que institui a Lei Orgânica da Advocacia Geral da União.
Nos estados, no Distrito Federal, atuam os respectivos procuradores, organizados em carreira, na qual o ingresso depende, também, de concurso público de provas e títulos, cabendo-lhes exercer a representação judicial e a consultoria jurídica das respectivas unidades federadas. 54. Advocacia privada. O advogado foi considerado pela Constituição de 1988 como indispensável à administração da justiça, sendo inviolável, por seus atos e manifestações no exercício da profissão, nos limites da lei, confira, artigo 133, no que é desmentida pela legislação infraconstitucional, porque nem sempre a justiça se faz por intermédio de advogado. No Brasil, não apenas na Justiça do Trabalho, como também nos juizados especiais, tanto estaduais quanto federais, a própria parte pode postular a defesa do seu direito, prescindindo da representação por advogado, embora os juízes nem sempre se sintam seguros sem a sua presença, temendo que, tendo que suprir as deficiências da parte, tenham comprometida a sua imparcialidade. 55. Para exercer a advocacia, o advogado deverá estar inscrito na Ordem dos Advogados do Brasil da unidade federada onde exerce a sua profissão, não podendo postular em juízo quando estiver com a sua inscrição suspensa, como pena disciplinar, ou quando a tiver cassada por motivo legítimo. Defensoria Pública. A Defensoria Pública ganhou também status constitucional, como instituição essencial à função jurisdicional do Estado, incumbindo-lhe a orientação jurídica e defesa, em todos os graus dos necessitados, na forma do artigo 5º, Lixio confira, artigo 134. A organização da Defensoria Pública da União e do Distrito Federal é objeto da Lei Complementar N. 80/94, que prescreve, também, normas gerais para sua organização nos estados, incumbindo a cada unidade federada organizar essa instituição no âmbito do seu território. A Lei Complementar N. 80/94 repete em parte o preceito constitucional, dispondo que a Defensoria Pública é instituição permanente, essencial à função jurisdicional do Estado, incumbindo-lhe como expressão e instrumento do regime democrático, fundamentalmente, a orientação jurídica, a promoção dos direitos humanos e a defesa, em todos os graus, judicial e extrajudicial, dos direitos individuais e coletivos, de forma integral e gratuita, aos necessitados, assim considerados na forma do inciso L do artigo 5º da Constituição. 56. As defensorias públicas estaduais são asseguradas autonomia funcional e administrativa e a iniciativa de sua proposta orçamentária, dentro dos limites estabelecidos na Lei de Diretrizes Orçamentárias e subordinação ao disposto no artigo 99, segundo, confira, artigo 134, segundo. Idênticas prerrogativas foram asseguradas às defensorias públicas da União e do Distrito Federal, confira, artigo 134, terceiro. Na prática, nem toda comarca dispõe de defensoria pública, porque quando é criada 57 uma nova comarca, a lei respectiva cria o cargo de juiz e de Ministério Público, mas nunca a defensoria pública, e quando a cria, não cuida de provê-lo de imediato, embora esse órgão seja o encarregado de dar cumprimento ao preceito constitucional que garante assistência jurídica integral e gratuita aos necessitados. Está precisando uma norma constitucional, dispondo que, sempre que for criada uma comarca, sejam providos, concomitantemente, os cargos de Ministério Público e de Defensor Público, além, evidentemente, do cargo de juiz. Os defensores públicos ingressam na carreira mediante concurso de provas e títulos, 58 assegurada a seus integrantes a garantia da inamovibilidade, 59 vedando-lhes o exercício da advocacia fora das suas atribuições institucionais, 60 cumprindo essas normas o disposto na Constituição. 61 As defensorias públicas dispõem também de um Conselho Superior da Defensoria, da União, do Distrito Federal e dos Estados, e suas respectivas corregedorias gerais. 62. Bibliografia. Carnelucci Francesco. Direito